Faça isso todas as manhãs para controlar sua mente e sua vida. Acorde e imagine por um segundo. Seu dia começa e a primeira coisa que entra nos seus olhos é uma avalanche. Notificações, mensagens, notícias. Sem notar, você já está reagindo. Ansiedade subindo, pressa, culpa, decisões tomadas no piloto automático. Quando o relógio manda acelerar, você já perdeu a direção. Essa é a realidade de muita gente. Manhãs que não são partidas, são emboscadas. Se você quer recuperar a linha de frente da sua atenção e, com ela, comandar suas ações e suas escolhas, há um conjunto simples, testado por prática, não por fórmulas mágicas, que transforma como você chega ao dia. Faça isso todas as manhãs para controlar sua mente e sua vida. O problema não é o despertador. É o que você permite que entre pela porta da sua mente antes mesmo de ter um segundo para escolher. Marcos Aurelius, no silêncio da sua cela imperial, escreveu sobre tomar posse do dia. Epictetus deixou claro algo que precisamos interiorizar. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. O que os estoicos propuseram e o que eu proponho aqui é um ritual matinal que cria um primeiro território seguro, um pequeno campo onde você dita as regras, o que vai ter atenção, como vai reagir, o que merece energia. Não promete milagres instantâneos, promete treino, repetição, um retorno gradual da autoridade sobre seus impulsos. Antes de continuarmos, se isso está falando com você e você quer mais hábitos práticos como este, curta o vídeo e se inscreva. Aqui você encontra rotinas simples para dominar o dia. Agora vamos a 8 práticas, cada uma pensada para atingir uma frente da sua autonomia mental. Atenção, vontade, previsibilidade emocional, clareza. Vou explicar o que é, por que importa, e exatamente como você faz em 1 a 5 minutos. Não precisa de medalha, precisa de compromisso, e escolha apenas uma para começar amanhã. Um único hábito aplicado com consistência tem mais poder que 10 boas intenções. Prática 1. Gratidão inicial. Ancorar o presente. O que é? Antes de olhar qualquer tela, sente-se por 60 a 120 segundos e nomeie 3 coisas que você tem. Não coisas ideais que quer, mas coisas presentes. Atenção, escolha, saúde relativa, uma cama, um filho, sua respiração. Por que importa? Começar amanhã nomeando posse reduz imediatamente a sensação de falta. Sua mente tende a procurar a próxima coisa que falta. Ao dizer o que já há, você corta a mensagem de escassez. Gratidão não é perfume emocional. É uma âncora para a atenção. Quando você sabe onde está, é mais difícil ser arrastado. Como fazer? Passos práticos. 1. Sente-se à borda da cama ou numa cadeira. Desligue o celular. 2. Feche os olhos por 60 a 120 segundos. Respire de forma consciente, contando 4 segundos para inspirar e 4 para expirar. 3. Diga em voz baixa ou mentalmente 3 itens que você tem agora. Seja específico. Tenho 30 minutos para um café tranquilo. Tenho capacidade de trabalhar hoje. Tenho saúde suficiente para me levantar. Evite genéricos vagos. 4. Termine com uma afirmação curta. Hoje enfrento o que vier com disponibilidade. Visual. Um homem sentado à beira da cama, luz baixa, cabeça inclinada, listando mentalmente 3 pontos. A cena é silenciosa, mas firme, como quem arma a placa que vai segurar a porta do seu dia. Mini história. Pense no bombeiro que revisa o equipamento antes de cada plantão. Ele não agradece por ter medo. Ele verifica o que funciona. A gratidão matinal é essa checagem. É saber que o equipamento mínimo está pronto para o dia. Prática 2. Preparação para pessoas difíceis. Antecipar o choque. O que é?
Mentalizar que você pode encontrar ego, raiva, pressa e burrice humana, visualizar a interação e ensaiar manter a clareza. Por que importa? A maior perda de energia na rotina não vem de tarefas, vem de conflitos. Ao antecipar mentalmente que vai cruzar com fricção, você corta a surpresa e o calor do momento. A resposta pensada ocupa menos recursos do que a reação impulsiva. Como fazer? Passos práticos. 1. Reserve 60 segundos. Pense em uma interação provável no seu dia. O chefe exigente, o cliente apressado, o irmão irritado. 2. Imagine a cena em um quadro rápido. Quem fala primeiro, qual tom, o que pode ser dito. 3. Escolha sua resposta básica, curta, calma, sem precisar provar nada. Entendo, vamos ver o que resolve. Ou, posso falar sobre isso daqui a 30 minutos. Visualize você mantendo o tom baixo. 4. Finalize com uma microafirmação. Vou responder, não reagir. Visual, piloto que simula a emergência no simulador antes de voar. Ele treina a linha de ação para não ser surpreendido quando o alarme soar. Mini história. Um gerente que decidiu, por hábito, dizer ao telefone apenas 5 palavras enquanto processava a informação. 5 palavras para ganhar espaço. Depois de 2 semanas, as discussões que antes explodiam viraram conversas mais curtas e resolutivas. Ele tomou a tarefa de moderar a emoção antes dela explodir. Prática 3. Fazer uma coisa voluntariamente difícil, provar comando sobre a vontade. O que é? Escolher e executar, logo cedo, um ato de desconforto controlado. Pode ser físico, mental ou uma tarefa negligenciada que custa sua vontade. Por que importa? O estoicismo não exige martírio, exige condicionamento da vontade. Quando você pratica assumir o desconforto, cria um pequeno depósito de confiança. Eu consigo suportar e agir. Essa confiança não é idealismo, é treino. Como fazer? Passos práticos. Escolha 1. 1. Faça uma escolha clara na noite anterior. 1 minuto de prancha, 50 agachamentos, um banho frio de 30 segundos, opcional e com cautela. Escrever um e-mail difícil, arrumar a cama imediatamente. 2. Ao acordar, execute sem negociar. Tempo. 5 minutos. 3. Observe a sensação. É desconforto, não perigo. Use respiração para atravessar. 4. No final, diga feito. Não celebre com redes. Registre internamente a ação. Aviso de segurança. Se você tem condição cardíaca ou problemas de saúde, escolha uma opção segura e consulte um médico antes de choques físicos intensos, como banhos muito frios ou exercícios extenuantes. Visual. Soldado que encara uma marcha de treino não para se provar para os outros, mas para saber que, se a ordem vier, ele terá feito o que é necessário. Mini história. Um homem de 38 anos, que por 3 semanas decidiu encarar 90 segundos de prancha ao acordar. Nas primeiras sessões, pensou em desistir. Na 10ª sessão, notou que, quando o chefe pedia algo urgente, ele suportava o incômodo de discutir uma prioridade em vez de ceder. O pequeno desconforto transferiu-se para o resto do dia. Prática 4. Premeditatio malorum. Premeditação do mal. Ensaio para o inesperado. O que é? 1 a 2 minutos de visualização consciente dos piores cenários prováveis do dia e de como você responderia com calma. Por que importa? A surpresa é o perigo que provoca pânico. Ao antecipar o pior, você reduz a intensidade emocional quando algo ruim acontece. A mente que já viu a cena não se assusta tanto com o filme quando ele começa. Como fazer? Passos práticos. 1. Por 60 a 120 segundos, escolha um cenário plausível. Trânsito, uma cobrança financeira, uma notícia ruim no trabalho. E 2. Imagine o cenário com detalhes suficientes para sentir o impacto, não para se torturar, mas para reconhecer as emoções que surgem. 3.
Ensaie uma reação calma, respiração, falar uma frase curta, enquadrar a situação em 3 passos práticos. 4. Finalize com a pergunta que ancorará a sua resposta. Qual é o próximo passo útil agora? Pense em pelo menos uma ação concreta. Visual. O capitão que, antes de uma tempestade, organiza o convés e repassa mentalmente os procedimentos de emergência. A pré-visualização reduz o pânico. Mini história. Um jovem empresário que, antes de cada reunião estratégica, gastava 2 minutos visualizando objeções duras que poderia receber. Em vez de se sentir derrotado, chegava com respostas curtas e opções, o que transformou suas reuniões em negociações, não em emboscadas. Prática 5. Silêncio inicial. Fechar as portas para abrir a mente, o que é? Pelo menos 2 minutos sem telas, sem voz, apenas presença. Silêncio verdadeiro, sem música de fundo. Por que importa? O ruído é o combustível da dispersão. Quando suas manhãs estão cheias de estímulos, sua atenção fragmenta antes do dia começar. O silêncio inicial atua como uma limpeza, reduz reatividade, melhora a clareza e alerta mental. Como fazer? Passos práticos. Logo ao abrir os olhos, mantenha o celular virado para baixo ou fora de alcance. 2. Sente-se. Mantenha a postura ereta. Feche os olhos se quiser. 3. Conte respirações por 2 minutos ou faça uma pausa de observação. Perceba 5 coisas no seu ambiente, sem julgá-las. 4. Se pensamentos surgirem, observe e volte para a respiração. Não lute, observe. Visual. Um homem na varanda, o sol da manhã nas costas, sem falar, apenas observando o movimento das folhas. O som do vento é o único trilho. Mini história. Um pai que, por hábito, guardava 2 minutos antes de acordar a casa para si. Nada de notícias, só respiração. Com o tempo, notou que seu tom com os filhos nas manhãs era mais calmo, menos reativo. Prática 6. Responder, não reagir. Espaçar o impulso, o que é? Treinar uma pausa entre o estímulo e a ação. Quando o relógio toca, você respira. Quando alguém provoca, você pergunta. Quando surge uma emoção forte, você nomeia antes de decidir. Por que importa? Reatividade é perda de comando. Cada impulso que você não automatiza é uma oportunidade de escolher melhor. O intervalo que você cria é onde a sua vontade opera. Como fazer? Passos práticos. 1. Treine a regra dos 3 segundos. Ao receber uma notícia ou disparo emocional, conte até 3 antes de qualquer resposta verbal ou escrita. 2. Use uma pergunta fixa para ganhar tempo. Isso precisa ser resolvido agora? Ou, qual é a intenção por trás do que sinto? 3. Se preciso, estabeleça uma ação mínima para ganhar tempo. Vou checar e responder até às 11 horas. Ou, preciso de 30 minutos para pensar. Visual. Um árbitro que segura o jogo com um apito, não com reações viscerais. O apito dá espaço para a decisão certa. Mini história. Um homem solteiro que passou a esperar 3 segundos antes de responder a mensagens críticas. O hábito evitou dezenas de discussões desnecessárias. E, mais importante, salvou reputação profissional em situações de tensão. Até aqui já temos 6 ferramentas práticas que, aplicadas com consistência, começam a formar aquilo que você pode chamar de fortaleza matinal. Atenção ancorada, preparo ante o conflito, prova de vontade, ensaio para o pior, silêncio restaurador e a distância entre impulso e ação. São instrumentos simples, mas não triviais. Eles pedem repetição. Agora, antes de você tentar aplicar tudo de uma vez, escolha apenas uma prática para amanhã. Pequena vitória. Uma ação consolidada gera confiança, e confiança permite incorporar a próxima prática. Se decidir qual será, comente lá embaixo qual hábito você vai testar. Compartilhar cria responsabilidade. Se essa mensagem está chegando até você,
curta e inscreva-se. Mas é aqui que a história fica interessante, porque o verdadeiro teste não é fazer a prática uma manhã e comemorar. É fazer por semanas, mesmo quando parece que nada mudou. A primeira consequência tangível não é uma epifania, é um pequeno desvio nas suas respostas diárias. Você começa a perceber que os choques que antes derrubavam a sua compostura perdem intensidade. Ainda assim, há duas peças finais deste ritual, que, quando somadas às anteriores, transformam a rotina em uma máquina de decisão limpa. Uma delas envolve colocar as coisas para fora da cabeça, em uma página, para reduzir ruído mental. A outra exige um ajuste profundo, agir por integridade, sem buscar aplauso externo. Antes de revelar esses dois últimos pontos, pare e faça um inventário rápido. Qual foi a sensação ao imaginar amanhã com um desses hábitos? Você sentiu pequeno alívio, algum controle? Anote. O exercício de notar já é parte do treino. Algumas observações práticas que ninguém vai te falar em tom motivacional. Não é vergonha se você falhar. Isso é normal. O problema é deixar o fracasso dizer que o hábito não serve. Erre e volte ao trilho. Se você tem uma condição de saúde mental que torna manhãs especialmente difíceis, depressão severa, ansiedade incapacitante, considere também apoio profissional. Estes hábitos são ferramentas, não substitutos para tratamento médico ou psicológico quando necessários. Agora, para consolidar o que já trabalhamos, uma visualização simples que você pode usar antes de dormir. Imagine a manhã que quer ter, não com detalhes de carros e pessoas, mas com sensação. A sensação de espaço na mente. Acordar com espaço é diferente de acordar com déficit. Espaço significa que suas decisões nas próximas horas nascem de escolha, não de pânico. Guardar essa imagem antes de dormir torna a manhã mais provável de aparecer como treino, não como acaso. Você já percebeu que a sequência natural dessas práticas cria uma escada. A gratidão fixa a base. A preparação para pessoas difíceis protege as laterais. O ato voluntariamente difícil forja o músculo. A premeditação do mal reduz o pânico. O silêncio melhora a visibilidade. A pausa entre estímulo e resposta permite o uso da razão. A próxima etapa, o journaling, é o que transforma a sensação dispersa em plano concreto. E a última etapa, agir sem aplauso, reconecta a ação e caráter. É aí que o controle da mente vira controle da vida de fato. Ainda há duas práticas por revelar, e nelas está o foco necessário para transformar já nos primeiros 30 dias. Mas antes de entregá-las, quero que você faça uma escolha simples e prática para amanhã. Decida qual das 6 você aplicará, escreva no telefone, fora do horário de manhã, e coloque um lembrete para executá-la. Não programe uma maratona de disciplina. Programar uma tarefa única é suficiente. Enquanto você faz esse pequeno compromisso mental, pense em uma imagem que simbolize por que quer isso. Não uma imagem grandiosa, uma imagem concreta. A fechadura numa porta sendo girada, a lâmina sendo afiada, as chamas do incêndio sendo controladas. Essas imagens atuam como âncoras. Guarde uma. Amanhã, ela será o gatilho que faz você lembrar de cumprir a ação. Quando você estiver pronto, eu vou explicar as duas práticas finais. Uma que pede caneta e papel e outra que põe você a agir em silêncio, sem plateia. Juntas com o que já vimos, elas formam um ritual matinal completo, capaz de devolver direção às suas horas e clareza às suas decisões. Mas isso será na sequência. Antes de avançar, pare por um momento e faça o seguinte agora. Feche os olhos por 10 segundos e imagine que já é amanhã. Você se levantou e executou o hábito escolhido. Note a diferença no corpo, no tom de voz, na rapidez das decisões. Essa pequena visualização torna a prática mais provável de acontecer. Quando quiser, continue comigo.
vamos terminar de montar esse ritual e transformar essa intenção em rotina. Prática 7. Journaling matinal. Colocar a mente no papel. O que é? Escrever logo pela manhã para tirar o ruído da cabeça e transformar sensação caótica em um plano simples. Não é terapia longa nem relatório. É uma limpeza prática que dura entre 3 e 7 minutos. Porque importa. Pensamentos soltos atuam como pequenas correntes que puxam sua atenção para onde não convém. Ao registrar dúvidas, prioridades e medos em poucas linhas, você cria um mapa que a razão pode seguir. O papel ou a tela age como um filtro. O que estava disperso vira item resolvível. Journaling não é apenas expressão, é comando. Como fazer? Passos práticos. 3 formatos, escolha um. Formato A. A página única, 5, 7 minutos. 1. Pegue uma caneta e escreva a data no topo. 2. Escreva uma frase de intenção. Hoje eu quero, seja específico, resolver o orçamento do mês, ouvir minha equipe sem interromper. 3. Liste 3 prioridades do dia, cada uma em uma linha. 4. Escreva em uma ou 2 frases qual é a maior preocupação que pode atrapalhar essas prioridades e, ao lado, uma ação prática para reduzir o risco. 5. Finalize com uma nota breve de gratidão ou uma afirmação. Tenho o que preciso para cumprir essas tarefas. Formato B. Os 3 itens rápidos, 3 minutos. 1. No papel ou no bloco de notas do telefone, anote. 1. O que me preocupa. 2. O que precisa de ação agora. 3. Uma pequena vitória que posso garantir hoje. 2. Não se estenda. 3 linhas por item. Simples. Formato C. Morning Pages enxuto. Fluxo livre. 7 minutos. 1. Escreva sem editar por 5 a 7 minutos. Comece por agora e deixe fluir. 2. Quando acabar, releia rapidamente e sublinhe uma frase que vira sua referência de ação. Exemplos concretos. Se você tem uma reunião tensa às 10 horas, no journaling escreva: reunião 10 horas. Objetivo: alinhar expectativas. Minha fala: 2 frases, foco em soluções. Risco: me defender demais. Plano: ouvir primeiro, anotar e responder em 1 minuto. Para questões pessoais: discuti com X ontem. Hoje envio mensagem curta. Podemos conversar às 20 horas. Preciso ouvir você. Visual: a caneta que risca, a folha com poucas palavras sublinhadas. Imagem de clareza emergente. Mini história: um empreendedor que antes de dormir acumulava preocupações. Ao começar com uma página matinal, notou que os problemas pareciam menores ao serem quebrados em ações. Na primeira semana, já conseguiu delegar 2 tarefas antes das 9 horas, simplesmente porque sabia o que precisava ser feito. Dicas para manter o hábito. Faça o journaling à mão quando possível. A escrita manual cria ancoragem mais forte. Se escrever não é seu forte, digite uma nota rápida. O importante é externalizar. Carregue sempre um bloco fino na mesinha de cabeceira ou use um app simples sem notificações. Em dias de extremo sono, use o formato B. Preserve a rotina, mesmo que reduzida. Prática 8. Agir sem aplauso, construir caráter e consistência. O que é? Executar ações por integridade sem buscar validação externa. Não se trata de esconder boas ações, trata-se de treinar a motivação interna para que seu comportamento dependa menos do retorno imediato dos outros. Porque importa. Se seus hábitos dependem do feedback, eles se quebram assim que o feedback desaparece. Quando você aprende a agir por convicção, a disciplina se torna inquebrável porque nasce de dentro. Isso cria estabilidade emocional. Você não sobe nem desce com os likes. Como fazer? Passos práticos. 1. Escolha uma ação cotidiana pequena e útil que ninguém precise ver. Arrumar a cama com cuidado, lavar sua louça logo depois de usar, enviar uma mensagem de apoio sem marcar quem verá, terminar uma tarefa difícil no trabalho sem anunciar.
2. Execute essa ação e não faça postagem, não conte a ninguém, não espere elogio. Marque apenas em seu caderno particular com um traço. Feito. 3. Meça seu ganho interno numa escala de 1 a 10. Quanto isso elevou sua sensação de responsabilidade? Registre o número. 4. Programe um desafio de 7 dias, uma ação por dia sem compartilhar. Ao final, reveja as marcações e veja o padrão. Exemplos práticos. No trabalho, termine um relatório cedo e entregue sem e-mail dramático. Deixe que o trabalho fale. Em casa, antecipe uma tarefa que costuma causar atrito, tirar o lixo, dobrar roupas, e faça antes de ser solicitado. Na comunidade, ofereça ajuda discreta a alguém que precisa, sem contar a outros. Visual. Uma mão fechando a porta de uma sala após arrumar tudo, sem plateia. Pequenos atos que não fazem barulho, mas mudam o ambiente. Mini história. Um jovem gerente começou a chegar 10 minutos mais cedo e a organizar a sala de reuniões antes de cada apresentação. Nunca mencionou. Pouco a pouco, a equipe notou mais ordem e o respeito aumentou naturalmente. Ele não comemorou com posts. Foi o resultado que falou. Variações e desafios. Desafio dos 30 dias sem compartilhar. Escolha um comportamento que você sempre expõe nas redes e mantenha em segredo por 30 dias. Regra das 24 horas. Se sentir a vontade de mostrar algo que você fez em busca de aprovação, aguarde 24 horas. Muitas vezes, a urgência some. Registro secreto. Mantenha um caderno que ninguém vê com suas ações e notas. O simples ato de contar para si mesmo cria responsabilidade. Integração. 2 práticas juntas. O poder real aparece quando você junta journaling com agir sem aplauso. O papel organiza a vontade. A ação sem plateia a fortifica. Um exemplo prático para uma manhã. 90 segundos de silêncio, 60 segundos de gratidão, 3 minutos de journaling. Prioridades. Um ato discreto para o dia. Um ato voluntariamente difícil de 1 a 3 minutos. Total aproximado, 7 minutos. Essa sequência já muda a direção do dia. Como montar o ritual em 30 dias? Plano progressivo princípio. 1 hábito por semana. Pequenas vitórias acumulam. O objetivo é criar uma rotina sustentável, não um espetáculo. Semana 1, fundamento. Dias 1-7. Meta. Começar com gratidão ou silêncio. Escolha a que fizer mais sentido. Duração. 2 minutos de silêncio. 60 a 120 segundos de gratidão. Objetivo. Estabilizar a primeira reação ao acordar. Semana 2. Preparo social. Dias 8-14. Adicione a preparação para pessoas difíceis. 60 segundos de visualização de interação e resposta. Mantenha o hábito da semana 1. Semana 3. Vontade ativa. Dias 15-21. Introduza um ato voluntariamente difícil. 5 minutos. Escolha algo seguro e claro. Estruture. Noite anterior, escolha do ato. Ao acordar, execute sem negociação. Semana 4. Planejamento e integridade. Dias 22-30. Inclua journaling matinal. 3 e 7 minutos. E comece o desafio de agir sem aplauso. Um ato discreto por dia. Ao final do mês, você terá entre 10 e 20 minutos matinais que realmente comandam seu estado. Alternativa para agendas extremas. Pais, turnos noturnos. Versão 1. Pais com crianças pequenas. Reduza cada rotina à metade. 60 segundos de gratidão, 30 segundos de preparação para pessoas difíceis, journaling em formato B, 3 itens rápidos e um ato voluntário que dure menos de 2 minutos. Arrumar uma mochila, organizar fraldas. Faça depois de pôr a criança no carrinho, na cozinha, enquanto ferve a água. Versão 2, turnos variáveis. Fixe o ritual imediatamente após marcar presença, seja ao volta para casa ou ao acordar. A ideia é ancorar na primeira ação que você faz ao abrir os olhos. Cronograma sugerido diário. Manhã médio,
8, 15 minutos. 1. Silêncio inicial, 2 minutos. 2. Gratidão, 60 e 20 segundos. 3. Preparação para pessoas difíceis, 60 segundos. 4. Ato voluntariamente difícil, 5 minutos. 5. Premeditatio malorum, 60, 120 segundos. 6. Journaling, 3, 7 minutos. 7. Ação sem aplauso, microato ao longo do dia, decidido agora. Se 8 hábitos estiverem demais no começo, faça os primeiros 3 e acrescente um hábito novo por semana. Estratégias de ancoragem e habit stacking. Prenda o novo hábito a algo que já faz incondicionalmente. Depois de escovar os dentes, faça 60 segundos de silêncio. Depois de tomar água, escreva no caderno por 2 minutos. Use lembretes físicos. Um caderno ao lado da cama, uma caneta em cima do travesseiro, um post-it no espelho. Não confunda frequência com intensidade. É melhor 5 minutos bem aplicados todos os dias do que 1 hora intensa uma vez por semana. Medição e feedback interno. Método da checklist, marque um X por cada hábito executado. O objetivo não é perfeição, é consistência. Registro de sensações. No final do dia, anote em uma linha como foi o nível de foco, escala 1-10, e uma nota sobre impulsividade. Depois de 2 semanas, você verá tendência. Não use o hábito como punição. A medição é para informação, não para tortura. Obstáculos comuns e soluções práticas. 1. Eu acordo com pressa e não consigo parar. Solução. Reduza para 2 rotinas de 1 minuto cada. Respiração e gratidão. Comece menor, mantenha a sequência. 2. Esqueço no calor da manhã. Solução. Ancore o hábito a algo inegociável, escovar os dentes, e pós-commitment, deixe o caderno na pia. 3. Minha casa é caótica com filhos, não consigo silêncio. Solução. Encontre 2 minutos antes que as crianças acordem. Acorde 2 minutos antes, ou transforme o ritual em micro-ritual. Gratidão mental durante o banho, preparação para pessoas difíceis enquanto dirige. 4. Perdi o hábito e me culpo. Solução. Recomece imediatamente. O único erro é permanecer parado. Faça uma pequena retomada noturna. Escolha o hábito e comprometa-se para amanhã. 5. Tenho ansiedade intensa. Isso não é suficiente. Solução. Estes hábitos são ferramentas complementares. Procure apoio profissional além da rotina. Use journaling para anotar sintomas e comunicar ao seu terapeuta. Como evitar que o ritual vire perfeccionismo ou isolamento? A disciplina não serve para fazer você inatingível, serve para torná-lo disponível. Use a calma adquirida para ouvir, para estar presente com as pessoas importantes. Agir sem aplauso não é isolar-se socialmente. Faça atos de bondade sem procurar atenção, mas mantenha relações abertas e honestas. Se sua parceira ou parceiro perguntar por que você mudou amanhã, explique de forma simples. Estou testando um ritual para melhorar meu foco. Não é sobre esconder nada. Há aplicações práticas em cenários reais. Cenário 1. Dia de reunião tensa. Manhã, 2 minutos de silêncio, 60 segundos de gratidão, 1 minuto de premeditação do pior cenário da reunião e reação planejada. Journaling com objetivo de conversa em 3 linhas. Resultado provável. Você chega focalizado e com linhas de resposta curtas. Cenário 2. Chefe que pressiona. Manhã, preparação para pessoas difíceis com visualização da fala do chefe, ensaio de uma resposta calma, ato voluntário de 2 minutos para fortalecer a vontade, exondos 90 segundos de prancha. Resultado provável, você mantém tom e resolve por ação, não por emoção. Cenário 3. Manhã com filhos e correria. Manhã. Reduza o ritual a 3 itens: gratidão rápida, planejamento de uma prioridade, ação discreta, arrumar mochila. Ao longo do dia, execute agir sem aplauso. Cuide de uma tarefa doméstica que evita atrito.
Como você sabe que está funcionando? Sinais de progresso. Menos reações impulsivas a e-mails ou mensagens, capacidade de escolher uma resposta curta em vez de discutir. Pequenas vitórias rotineiras, dias em que você completa suas 3 prioridades. Sensação de menos fado de urgência. Mesmo quando ocorrem constrangimentos, você recupera a compostura mais rápido. Feedback externo. Eventual. Colegas notam que você está mais estável, mas isso não precisa ser buscado. Exercícios de reforço para a semana seguinte. Exercício A. A âncora visual. Escolha uma imagem curta que funcione como gatilho. Fechadura girando, lâmina afiada. Ao vê-la pela manhã, execute o hábito designado. Cole um pequeno símbolo na mesa ou no espelho até que a associação se forme. Exercício B. A regra de 2 perguntas. Ao receber um estímulo emocional. 1. Isso precisa ser resolvido agora. 2. Qual é o próximo passo útil? Pratique por 7 dias. A segunda pergunta orienta ação. A primeira joga fora a urgência desnecessária. Exercício C. O diário de integridade. Toda noite, anote apenas 2 linhas. 1. O hábito que você executou. 2. Uma consequência observada no dia. Com 30 entradas, o padrão é evidente. Conselhos finais sobre consistência e realismo. Repetição é a máquina que transforma intenção em instinto. Cada manhã é uma pequena prova. Não jogue fora uma semana por sentir que não é suficiente. Habituação leva tempo. Ajuste. Se um hábito claramente não funciona para você, troque-o por outro dos 8. O objetivo é domínio, não doutrina. Respeite limites físicos e mentais. Disciplina é alignar a vontade com o que é bom e sustentável. Não use rigidez para se punir. Citação estoica e contexto prático. Os estoicos nos lembram que não controlamos todos os eventos, mas controlamos nossas respostas. Marcos Aurelius e Epictetus não eram ascetas frios, eram praticantes de atenção e escolha em meio ao caos. Quando Epictetus disse que não somos perturbados pelas coisas, mas pela opinião que temos sobre elas, ele apontou para a raiz do problema, a interpretação. Seu ritual matinal é um treino para mudar essa interpretação logo cedo, não por negar emoção, mas por escolher a direção da sua energia. Uma maneira simples de fechar cada manhã antes de sair para o dia, faça 3 ações rápidas. 1. Respire profundamente 3 vezes. 2. Leia sua intenção do dia, aquela linha que você escreveu no journaling. 3. Diga para si mesmo: hoje eu escolho agir com clareza. Simples, direto, verificável. O convite prático agora. Experimento de 7 dias. Escolha uma prática entre as 8 que mostrei. Comprometa-se a executá-la amanhã e por 6 dias seguidos. No 7º dia, escreva uma pequena nota sobre o que mudou. Se quiser, coloque nos comentários qual hábito você escolheu e como foi a experiência. Compartilhar cria responsabilidade e gera histórias que ajudam outros a começar. Lembrete de segurança e limites finais. Se alguma prática envolve esforço físico ou choque, banho frio, exercício intenso, avalie suas condições de saúde. Se houver histórico de problemas cardíacos, consulte um profissional antes de iniciar estímulos fortes. Se suas manhãs são marcadas por excelentes dificuldades emocionais, depressão profunda, crise de ansiedade, procure suporte terapêutico paralelo. Estas ferramentas ajudam, mas não substituem cuidado clínico. Fecho. Assumir a frente da sua atenção. A vida não se dobra à vontade por um único ato heróico. Ela se altera quando você passa a comandar os primeiros minutos do dia com intencionalidade. Cada um dos 8 hábitos que apresentei é uma alavanca. Alguns atuam na atenção, outros na vontade, outros na previsibilidade emocional. Quando você os aplica com repetição, eles mudam o terreno. Você já não vive reagindo.
Você vive escolhendo. Faça isso todas as manhãs. Para controlar sua mente e sua vida, não é apenas um título. É uma instrução prática. Escolha um hábito e cumpra amanhã. Não precisa de perfeição. Precisa de começo. Marque sua escolha nos comentários. Qual prática você fará amanhã? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa recuperar a direção das manhãs. Comprometa-se aqui, escreva o hábito e volte depois de 7 dias para contar o resultado. A disciplina constrói-se em silêncio, em atos pequenos e firmes. Comece amanhã